Boa tarde, Estevam, Rodrigo da IPTV. Cara, queria que você falasse um pouco dessa parte que você vai chegar num time em que o Alan tem uma opção só, né, que é o Luan, para essa posição de meia atacante. Queria que você falasse sobre isso e também qual lugar que você prefere, de meia ou atacando pelas beiradas. Boa tarde a todos. Desde da minha chegada, né, eu já tive uma conversa com o Alan sobre as posições. Sabemos que tem o Luan, que todo mundo conhece a qualidade do Luan, é um jogador excelente. E estou aqui para ajudar. Minha posição de origem é meia, mas já joguei aberto pela ponta. Então, eu estou aqui para ajudar. Onde o Alan achar que eu deva jogar, onde eu estarei, darei meu 100% pelo Guarani. Chego aqui muito feliz, muito contente pela oportunidade, disposto a ajudar, a aprender. E esse é o meu objetivo aqui, ajudar no máximo possível e dar sempre o meu 100% pelo clube. Estevão, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Primeiro eu queria saber como foi essa sua negociação com o Guarani e se você já viu que está inscrito no boletim informativo diário da CBF, se também já está à disposição para jogar amanhã contra o Santos. Boa tarde. Minha negociação, na verdade, eu acho que desenrolou bem rápido. Teve o contato assim com os empresários, que estavam resolvendo mais. E assim, de prontidão, já vim, cheguei no domingo. E desde então aí resolvemos nessa semana algumas papeladas e graças a Deus agora deu tudo certo, estou inscrito, feliz e muito motivado aí para ajudar. Agora saber se em questão da relação aí isso aí não cabe a mim, mas já estou treinando, estou me sentindo bem, estou pronto para ajudar e agora dependemos da relação para o jogo e na ansiedade aí para ajudar e corresponder. Estevão, boa tarde, Matheus Adorari, Rádio Central Campinas. Queria perguntar em relação ao seu 2024, o primeiro semestre. Você foi emprestado aqui para o Vila Nova, jogou por lá, fez até um gol importante, né, na semifinal contra a Aparecidense. Queria perguntar para você em relação a isso, a essa passagem pelo Vila Nova, você deixa o Vila, volta ao Internacional e agora é emprestado novamente. Como chega agora o Estevão para vestir a camisa do Guarani num momento tão complicado? E falando um pouco também do seu 2024 até o momento. Boa tarde. Eu tive uma passagem pelo Vila, eu acho que tive bons momentos lá. Só tenho a agradecer também ao Vila por ter me aberto as portas mas agora, né, eu estou no Guarani, então acho que o que passou, chega ainda mais motivado, mais pronto, mais maduro e sabendo do momento, mas sabendo também da qualidade do time e daquilo que a gente pode apresentar. E é o que estamos fazendo, trabalhando todo dia no 100% para tentarmos o mais rápido possível reverter a situação como vem nos últimos jogos vem fazendo, mas sabemos agora também que o que passou. Agora já focar agora na quarta contra o Santos, que vai ser um jogo muito difícil e é jogo a jogo para sairmos dessa situação. Estevam, queria que você falasse um pouco da sua história. Eu tô vendo aqui na sua ficha, claro que a gente sabe que você começou na base do Inter, mas você tem uma passagem pelo Santos também, na base, sub-11, lá no Santos? Como é que é? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou natural de Paranhos, né, Mato Grosso do Sul, uma cidade bem do interior lá do Mato Grosso do Sul, 10, 12 mil habitantes. Uma cidade que eu tenho um carinho enorme e é uma honra para mim carregar o nome. Aí com 9 para 10 anos eu fui para uma peneira no Santos, onde eu vinha passar, e aí com 10 anos eu ingressei no Santos. Fiquei 4 anos, até hoje assim, tenho um irmão que mora em Praia Grande, outros irmãos moram aqui perto também, então a família foi se mudando aos poucos e se alocando aqui no estado de São Paulo. Então é uma cidade, um estado que eu tenho um carinho muito, muito grande. Com 14 anos fui para o Inter, ali fiz toda a minha trajetória e é um carinho que eu tenho muito grande pelo clube, pelo Internacional, porque tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, e ao Inter também por ter me proporcionado, me abraçou quando eu mais precisei e me transformou não só num jogador, mas como num homem que eu me tornei hoje, né? Desde da base lá que eu fiquei alojado durante 3 anos, então tenho a agradecer aqui também, aproveitando a oportunidade, desde lá o contato que eu tive quando cheguei com os porteiros, com as assistentes sociais, desde a base até o profissional, os monitores todos, porque lá eu tive que aprender e amadurecer muito rápido, longe da família, então tenho a agradecer por ter dado todo o suporte possível para me transformar no homem que sou hoje, então muito grato a isso também. Só que agora é uma nova etapa, né, como eu estava dizendo, tudo que passou e me transformou e me trouxe aqui hoje. Então agora eu estou focado 100% no Guarani, em ajudar, colaborar para a gente sair dessa situação que esse clube é gigantesco, a camisa é muito pesada e ninguém merece estar passando por isso, muito menos esse clube, essa torcida, né? Então agora é trabalhar no dia a dia para a gente reverter isso quanto antes.
Ô Estevão, você chega no momento de retomada do Guarani na competição, né? Fez um péssimo primeiro turno, é o último colocado, mas vem de 2 vitórias seguidas neste segundo turno. Eu queria te perguntar em relação ao ambiente. Como você chegou há pouco tempo, o que você percebeu já no vestiário, nos treinamentos do próprio técnico Alan Al, mas também dos jogadores? Se você já conversou com algum deles, já fez alguma amizade ali neste curto período, quem você mais conversou nesta equipe? Falar um pouquinho deste ambiente do Guarani neste momento, pensando agora em sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Desde a minha chegada, foi um grupo que me recebeu muito bem, assim, tanto o grupo até o treinador, tive alguns contatos, e no geral, assim, o staff todo do Guarani me receberam muito bem, é um grupo muito comprometido, sabendo da responsabilidade que tem de tirar o Guarani da situação, então, dia a dia é um grupo trabalhador, um grupo focado, e todo mundo está unido no mesmo objetivo, né, que é sair dessa situação. Então, creio que a gente juntos é possível, sabe? Todo mundo acredita que é possível, mas não basta só acreditar, né? Também tem que fazer por onde. Então é isso que a gente está procurando fazer. Graças a Deus conseguimos 2 vitórias agora já nesse retorno, né? Nesse segundo turno. Só que também é apenas 2 vitórias. Nosso objetivo é muito maior, muito além disso, né? Então agora também temos que focar já no próximo jogo. Então é dia a dia e jogar jogo para a gente buscar o que a gente almeja. Bruno, vou fazer para você agora. Você chega do futebol do Azerbaijão, né? Eu queria saber o que você traz de experiência desse futebol exterior e também como que foi a sua negociação, sua chegada aqui ao Guarani, anunciado hoje à tarde, e também está à disposição para mim. Boa tarde. Em relação à minha contratação, foi muito simples. Como se trata do Guarani, é uma camisa, tem uma história. Então foi muito fácil tomar essa decisão e vir para cá. Em relação ao futebol do Azerbaijão, posso trazer muita coisa. Esses 4 anos que eu passei fora do Brasil, eu aprendi muita coisa lá. Joguei com grandes jogadores. E a experiência que eu posso trazer é um modelo de jogo que possamos encaixar também junto com o treinador. E é isso. Chego para somar e quero muito ajudar o Guarani a sair dessa situação. Bruno, eu queria que você falasse um pouco também da sua história. Você também você é do Mato Grosso, né? Sim. Que você falasse um pouco da sua história, do seu começo lá no Vila Nova, também passou, além de passar pelo lado do Azerbaijão, também jogou lá em Portugal, né? Sim, eu sou de Mato Grosso, ele é do Mato Grosso do Sul, eu sou do Mato Grosso, venho do interior, que chama Poconé, fica próximo de Cuiabá. Saí de Poconé aos 10 anos, já fui logo para o Vila Nova, fiz minha base todinha lá. Consegui ser profissional lá, destaquei lá em 2017, infelizmente tive uma lesão em 2018, e o Vila Nova me ajudou muito, me fez ser quem eu sou hoje, e sou muito grato ao Vila Nova por isso. Mas como o Estevão falou, é uma história que ficou para trás, e hoje estou aqui no Guarani, quero muito ajudar o Guarani, fazer minha história aqui, e tirar o Guarani quanto mais rápido possível dessa situação. Bruno, seja bem-vindo. Matheus Aborad, Rádio Central Campinas. Ainda falando um pouco sobre a sua passagem no exterior, você também passou pelo futebol português, né? Queria perguntar em relação a isso, o que você traz de bagagem, você viu no futebol português, você que já passou por grandes equipes aqui do futebol brasileiro anteriormente, e aí foi para o exterior, o que você viu nesse futebol português e também no futebol do Azerbaijão, que a gente não conhece tanto, o que o Bruno traz aqui de experiência para conseguir utilizar na equipe do Guarani na sequência da Série B? Boa tarde. A intensidade de jogo é um pouco diferente, né? A intensidade lá é um pouco mais alta, mas acredito que aqui no Brasil tenho acompanhado, a intensidade mudou muito. Chegou muito treinador de fora, eu acho que está mudando um pouco o modelo de jogo brasileiro. Eu acho que a única diferença era a intensidade, mas acho que agora já está igual. Não vejo tanta diferença, não. Bruno, eu queria que você falasse também sobre as suas principais características no sistema defensivo. Eu sou um zagueiro rápido, tenho um bom passe, uma qualidade de jogo para sair e gosto muito de atacar também. Sempre que sobra ali uma brechinha, estou sempre a marcar. Para finalizar, Bruno, gostaria que você falasse também do sentimento de voltar ao Brasil, né, cara? Você ficou bastante tempo, desde 2020, jogando lá na Europa. O que você está sentindo de retornar ao Brasil? Cara, estou muito feliz. Era um passo que minha família também precisava. Estou à espera do meu segundo filho
Então, eu vi uma grande importância de voltar para o Brasil. E quando se tratou do Guarani, em abrir as portas, não pensei duas vezes e estou aqui muito feliz e motivado por essa sequência de Série B.